Paz e graça a todos os irmãos, paz e graça a irmãos em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos a meditar na palavra do Senhor. Ok? Por favor, você que está do outro lado, caro irmão, cara irmã, prepare a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. Romanos 12, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 16. Você já preparou a palavra do Senhor, a sua Bíblia? Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado porque este momento é possível com a Tua graça, Senhor. Pai, nós queremos consagrar esta meditação no trono da Tua graça e faz, ó Deus, acontecer segundo a Tua vontade, Pai. Usa o pregador, usa, Senhor, e todos aqueles telespectadores que estão acessando esta meditação por via live, Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer porque este momento é possível em Ti, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Romanos 12, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Palavra do Senhor. Ok, glória a Deus, aleluia. O livro de Romanos, irmãos, é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu este livro nos anos 57 depois de Cristo. Este livro tem grandes temas. Amém? Os temas deste livro estão relacionados ao pecado, estão relacionados à salvação, estão relacionados à redenção, estão relacionados à justificação, está relacionado à graça e à reconciliação. O objetivo deste livro de Romanos é de transformar a igreja. Romanos 12, versículo 1 a 2, né? O apóstolo Paulo começa por dizer que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não caímos, para que a gente não caia, né, nas coisas deste mundo, mas que viva transformado, não é? Que viva renovando a transformação da nossa mente. Então é um livro muito, muito, muito rico. Um dos outros objetivos também deste livro é influenciar os cristãos que moravam na cidade mais influente do mundo, que é Roma. Então, Paulo descreve este livro como sendo a solução dos dilemas da vida humana. Este livro ele fala da solução dos dilemas da vida humana. Amém? Então, nós encontramos uma série de temas voltados a este livro. Como já falamos, fala do pecado, fala da redenção, fala da justificação e fala da reconciliação. Querido, a palavra de Deus, nos versículos anteriores, fora do versículo que acabamos de ler, ele traz uma série de princípios para um cristão ter com Cristo Jesus. Se tivermos que definir um tema para esta meditação, o tema para a nossa meditação é os princípios de um servo de Deus. Os princípios de um servo de Deus. Nos versículos 9, diz assim a palavra do Senhor: não finjam apenas amar os outros, amem com sinceridade,
odeiem tudo aquilo que está errado. Coloquem-se ao lado do bem. Então, nós estamos a ver que um dos princípios é não amar com fingimento. É não fingir que estamos a amar os outros, mas sim amarmos os outros de todo o nosso coração, mais do que a nós mesmos. Então, este tema, princípios de um servo de Deus, você que é servo de Deus, não é? Você precisa observar todos estes princípios. Leitura para então situar os irmãos sobre quais princípios devem ser observados. Os princípios a serem observados pelos servos de Deus são os princípios que a própria palavra faz menção. Princípios que nós devemos observar para a vida prática. Princípios que vão reeducar a nossa vida como cristão, princípios que vão nos dar a possibilidade de termos uma vida plena diante de Deus. Diz assim os versos 9. Não finja apenas em amar os outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloquem-se em primeiro lugar o amor fraternal. 10. Amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar os outros. Amém? Versículo 11. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho. Amém? Versículo 10. Oh, glória a Deus. Amem uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar os outros, em primeiro lugar. Não sejam como preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes em oração. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudar-lhe e criem o hábito de serem hospitaleiros. Se alguém os perseguir, não o distratem. Abençoem e não amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. E quando estiverem chorando, chorem com eles. Amém? E o versículo 16 diz assim: trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos. Procurem cair nas boas, ou seja, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como dizíamos, esta carta que o apóstolo acaba de escrever é uma carta que visa a transformação dos santos em Roma, como sendo uma cidade de maior influência a nível do mundo. Então ele vem para transformar a mentalidade do cristão. E no versículo em que nós acabamos de ler, no versículo 16, que é o nosso foco a esta hora, que é trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair em graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum e não sejam orgulhosos, e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Querido, o trabalho ele corre bem quando há unidade. Quando há unidade no trabalho, o trabalho corre bem. Muitos dos líderes cometem um erro de separar a liderança dos relacionamentos. Isso acontece quando uma pessoa chega a uma posição de liderança e presume que todos os seguirão por causa das suas ideias e por causa da sua posição.
Alguns líderes erradamente acreditam que seu conhecimento por si os qualifica para liderarem os outros. Queridos, as pessoas não se importam muito como você sabe, até que saibam como e quando você se importa com estas pessoas. Então, nós estamos a ver que dentro destes princípios, dentro dos princípios de um servo de Deus, nós devemos primeiro olhar o serviço como sendo um serviço coletivo. E na posição em que Deus nos coloca, que seja uma posição capaz de nos dar a visão de que o trabalho deve ser feito pelos outros, que nós devemos colocar os outros em primeiro lugar em relação a nós mesmos. E muitos líderes, eles acham que os seus conhecimentos os qualificam e que seus liderados só o seguirão em função da sua posição. Queridos, neste trabalho onde a palavra de Deus nos impele a dizer que trabalhem juntos com alegria, não deve haver hipocrisias. Devemos ser sinceros e autênticos. Isso é o versículo 9. Devemos ser leal e provocar e cultivar, então, o companheirismo. Trate os outros como irmãos e irmãs. Versículo 10 de Romanos 12. Querido, nós devemos tratar os outros como irmãos, devemos ser sinceros e devemos ser autênticos na obra de Deus. Dê preferência aos outros. Devemos dar preferência aos outros que trabalham conosco. Considere os desejos alheios mais importantes do que os teus desejos. Sabes que num trabalho coletivo, às vezes, a problemática é considerar os desejos dos outros mais importante do que os nossos desejos. O que acontece no mundo atual é que num trabalho coletivo, cada um quer fazer valer as suas ideias, cada um quer fazer valer os seus desejos e esquecendo os desejos dos outros. Então, um dos princípios é colocar os desejos dos outros como sendo desejos mais importantes para que seja, então, levado a cabo a obra de Deus. E lembrar que nós não estamos a trabalhar sozinhos, que nós estamos a trabalhar coletivamente. Então, um dos princípios é ser hospitaleiro. Amados, devemos procurar os meios de resolver os problemas dos outros. Hospitalidade vela por resolver os problemas dos outros. Então nós devemos ser hospitaleiros. Devemos ser pessoas que buscam soluções em resolver a situação dos outros. Devemos ser hospitaleiros. Não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Considerando-se de que quando se pague o bem, quando se pague o mal com o bem, então nós estamos a reagir de forma certa. Estamos a reagir de maneiras a amar os nossos inimigos. Estamos a reagir como Cristo agiu em determinadas situações, que o julgamento não deve ser por nós mesmos, porque quem nos julga está nos céus. Então não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. Pois a palavra de Deus nos exorta assim ao fazer
para que as nossas reações sejam semelhantes àquele que nós seguimos, que é Cristo Jesus. Querido, os princípios de um servo de Deus devem estar vinculados no amor. E quem ama não faz o mal. Quem ama não é hipócrita. Quem ama não condena o seu irmão. Quem ama procura resolver os problemas dos outros. Quem ama não se deixa levar pelos seus conhecimentos. Quem ama não age de forma hipócrita. Quem ama não age de forma a maltratar os outros, mas que trate sempre os outros com amor, com carinho e vela pelo bem dos outros. Um dos princípios, queridos, nós encontramos, no versículo 15. Identifique-se